Beleza, pessoal? Vamos lá então falar das questões do Enem 2019 sobre ciência da natureza e suas tecnologias. Vou falar da prova amarela, tá? E a gente vai começar com a questão 91, que é uma questão de física. Eu só vou trabalhar com as questões de física, como eu falei para vocês agora há pouco. Então vamos lá. O que acontece aqui? A questão 91 é uma questão que vai falar sobre circuitos elétricos, tá? E a gente vai usar todas as leis de Kirchhoff, as regras de Kirchhoff e a primeira lei de Ohm para a gente poder trabalhar. Então começa assim, ó. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms. O que acontece aqui? Para ficar mais fácil no próprio esquema que eles fizeram, eles colocaram toda a resistência do fio em uma resistência aqui chamada de 10 ohms, tá? Esse quadradinho aqui. Que se conecta à rede elétrica de 120 volts. Então a gente sabe aqui que vai chegar a 120 volts aqui de tensão elétrica de diferente potencial entre esses dois pontos aqui que vai começar a alimentar a casa. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms cada uma estão conectadas ao mesmo circuito que contém uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona com apenas tensão entre 90 e 130 volts, tá certo? Ele pergunta assim, qual é o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar? Ou seja, qual que é a quantidade de lâmpadas que eu posso ter sem que essa TV pare de funcionar? Ou seja, sem que eu acenda as lâmpadas e continue com a TV ligada. Para isso, a gente pode utilizar o seguinte, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 90 volts, tá? Essa aqui é a tensão mínima que eu vou ter. E a minha pergunta aqui é a seguinte, como que eu faço para reduzir todas essas resistências aqui em uma única resistência equivalente? Para isso, a gente vai usar a lei da resistência equivalente em paralelo, que é essa regrinha que a gente tem aqui. A gente fala 1 sobre resistência equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até a quantidade que eu tiver, no caso Rn. O que eu estou procurando aqui é exatamente qual que é esse N, qual que é a quantidade que eu posso ter, porque essas 5 aqui não vão ser possíveis pelo jeito que ele está falando. Talvez, né? Vamos ver, de repente a gente pode ser assim, sim ou não. Tem que fazer o cálculo. Para isso, como eu tenho todas as resistências iguais, então eu posso escrever da seguinte forma. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, e assim sucessivamente, até ter a quantidade que eu quero, que no caso aqui vai ser a quantidade de lâmpadas acesas. Reduzindo essa equaçãozinha aqui, essa expressãozinha, eu sei que 1 sobre resistência equivalente vai ser a quantidade de lâmpadas que eu vou poder deixar acesa sobre a minha resistência, que são todas iguais, no caso a 200 ohms. Então, multiplicando aqui em cruz, eu simplesmente chego que a resistência equivalente nada mais é que 200 ohms que eu vou ter aqui, no caso, a resistência R sobre N. Eu vou reduzir esse circuito todo da seguinte forma. Imagina que ele está fechado aqui. Então, eu tenho R sobre a quantidade de lâmpadas que eu vou ter, vai ser a minha resistência equivalente. Eu tenho aqui chegando 200 volts, tá certo? 10 ohms aqui representando a resistência do fio e 50 ohms da minha TV. Eu vou utilizar as leis de Kirchhoff. Vou fazer o seguinte. Eu sei que aqui a gente sempre convenciona como positivo o lado maior, negativo o lado menor. Coloco o ponto A, ponto B entre a minha bateria, ou seja, onde está chegando a minha tensão elétrica na casa. Bom, eu sei que aqui sai uma corrente total do positivo, como é convencionado, passa pela resistência do fio e vai chegar a esse ponto aqui que é um nó. Como eu tenho uma resistência entre o ponto A e o ponto B, ou seja, eu tenho um objeto aqui relativo à circuitaria, e ele vai voltar, todas as correntes que tiverem aqui, vai voltar para esse ponto A aqui, aqui também é a minha corrente total. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um objeto entre este ponto e este daqui, eu mudo de nome do ponto, e aqui também eu tenho um nó de corrente. Então, essa corrente vai se dividir em duas, entre a corrente 2, que eu vou chamar aqui, e a corrente I1. Então, aqui vai ser meu ponto C. Como eu não tenho divisão de corrente e também eu tenho não tenho nenhum objeto aqui no meio, principalmente não tenho nenhum objeto aqui, é o mesmo ponto C. Aqui embaixo, daqui para cá, eu não tenho nada, então é o mesmo ponto A aqui, e aqui eu também não tenho nada, é o mesmo ponto A. Perceba que aqui nesse ponto que eu tenho, tanto a corrente 2 chega e a corrente 1 vai chegar por aqui também. Logo, aqui ela vai se tornar uma corrente total, como eu tinha mostrado para vocês. O que mais que a gente sabe? Para essa TV funcionar, a tensão, ou seja, a diferença de potencial entre C e A tem que ser 90 volts. Ou seja, aqui vai passar 90 volts e aqui tem que ter quanto também? 90 volts.
certo? Se aqui tem 90 e aqui tem 90, e o circuito todo alimentado por 120, então aqui eu vou ter quantos volts? 30 volts aqui em cima. Tudo bem? Tá? Então aqui, ó, daqui aqui chega 120 volts, aqui consome 30 volts, então aqui fica 90 com 90. Porque 30 com 90 dá o 120. Tá bom? Como que a gente faz o cálculo dos resistores, então? Se eu sei que aqui tem 90 volts, a DDP de C até A, eu posso falar pela primeira regra de Ohm, que eu tenho R, que é a minha resistência total, resistência equivalente, vezes a corrente 2. Para calcular essa corrente 2, eu preciso calcular essa corrente total aqui. Como assim? A DDP entre B e C é 30 volts. Essa resistência é de 10 ohms. Então, eu calculo a corrente total, que dá 3 amperes. Essa corrente total se divide em duas. Corrente 1 e corrente 2. Eu consigo, então, calcular a corrente na TV. A corrente de C até A, que é a resistência na TV, vezes a corrente 1, vai ser 90 volts. Tá certo? Que eu tenho aqui. Igual a 50 ohms, que eu tenho aqui, vezes a corrente 1. Saiu que a corrente 1 é 1,8 ampere. Se a corrente 1 é 1,8 ampere, e ela total aqui é 3, então a corrente 2 vale 1,2 amperes. Aqui eu já resolvi. Agora, eu consigo então calcular o meu N. O meu N, eu posso dar uma melhorada nessa equação, passar o N para lá, e a DDP de C até A dividindo. Então, eu tenho aqui 200 ohms, que é essa resistência, dividido por 90 ohms, esse aqui, vezes a corrente 2, que eu calculei aqui embaixo. Então, eu tenho 1,2. Eu chego que o meu N vai ser 2,7 lâmpadas. Ou seja, eu posso ter até 2,7 lâmpadas. Como não faz sentido ter 2,7 lâmpadas acesas, eu tenho uma lâmpada, duas lâmpadas, assim sucessivamente, o máximo que eu posso ter vai ser 2 lâmpadas acesas nesse resistor, que é essa daqui. Tá bom? É assim que uma maneira que eu vi para resolver esse probleminha aqui, tá certo? Deixe seus comentários, curtam, compartilhem, enfim, sininho, a coisa toda para vocês fazerem. Eu tô vendo aqui que eu gastei em torno de 7 minutos para fazer tudo isso daqui, ainda explicando. Então perceba que se você tá com a teoria bem apurada disso tudo, fez bastante exercícios relacionado a isso, você consegue resolver bem rapidinho, tá certo? Eu gastei 7 minutos ainda falando, tá bom? Então, forte abraço, até o próximo exercício. Tchau, tchau.